Olá, boa tarde a todos e todas. Gostaria de iniciar o vídeo cumprimentando todos os professores de Ciências Humanas Sociais Aplicadas, em especial a professora Divina Primo, e, é claro, a todos os alunos que estão. Eu sou a aluna Keliane Alves, do nono ano D, estudante do CEP-MG 13 de maio, líder do grupo. Hoje eu estou aqui para apresentar o resultado do nosso trabalho do componente curricular de História. O nosso grupo é formado pelos seguintes alunos: Ana Luísa Santos, que vai falar sobre a Guerra da China; Guilherme Gomes, que vai falar sobre a Guerra da Indochina; Julia Evelyn, que vai falar sobre a Guerra do Vietnã; Matheus Caídio, que vai falar sobre a Revolução Cubana; e Silvia Taveira, que vai falar sobre a Revolução Chinesa. Oi, eu vou falar sobre a Guerra da Coreia. A Coreia, por muito tempo, foi dominada pelos japoneses, e na Segunda Guerra Mundial, o controle aumentou ainda mais, tanto em recursos naturais quanto em pessoas, tanto que na luta, os coreanos foram lutar pelos japoneses na Segunda Guerra, e nisso, todo mundo sabe, os japoneses perderam. E logo depois foi assinado meio que um tratado entre a União Soviética e os Estados Unidos, onde dariam, uma liberdade para os coreanos, só que não aconteceu isso ainda. A União Soviética ficou com o lado sul, com o lado norte, e os Estados Unidos com o lado sul. A União Soviética foi para o lado lá, ficou dominando o lado norte, e os Estados Unidos no sul, sem o consentimento dos coreanos. O que o deixou bravo, deixou, mas eles não podiam fazer nada, pois eles eram muito mais fortes do que eles. Nisso, ficaram por 5 anos lá e depois foram embora. Só que ainda estava dividida. A Coreia ainda estava dividida e um lado era dominado pelo Kim Il-sung, no lado norte, e o lado sul era dominado por Syng-hee. Ela era dividida no paralelo 38, mas ninguém respeitava o paralelo por conta da guerra. Começou que eles queriam cada vez mais dominar a Coreia, cada um queria ter a Coreia para si. Nisso começou um invadindo o território do outro, dominando, querendo mais parte da Coreia, e foi indo nessa bagunça. O lado sul estava perdendo, então foi pedir apoio para outras nações, falando que o lado norte era comunista, que realmente era. E nisso, com medo dos outros se tornarem comunistas também, os outros países, o lado norte dominar os outros países e eles virarem comunistas, eles apoiaram o lado sul. Nisso, o lado sul começou a ganhar a batalha, dominando quase todo o lado norte. Até que os chineses foram ajudar o lado norte. Nisso, o lado sul começou a perder, depois eles começaram a ganhar de novo e começou essa ida e vinda de cada um dominando o lado do outro. Até que começaram a fazer as guerras de trincheiras, que aconteceu na Primeira Guerra, que havia acontecido na Primeira Guerra Mundial, até que finalmente assinaram um armistício. Nesse armistício, a guerra parou, cada um ficou com um lado, mas infelizmente a guerra dos coreanos acontece até hoje, pois não foi assinado um tratado de paz, e não se sabe também ao certo de quantas pessoas morreram, mas estima que foi mais ou menos 3 milhões. Guerra da Indochina. A Guerra da Indochina foi um conflito entre os vietnãs e entre os franceses ocorrido entre 1946 a 1954. Os vietnamitas de Ho Chi Minh tinham como objetivo pôr um fim ao domínio colonial dos franceses naquele local. A Guerra da Indochina marcou a independência, entre várias outras coisas. Independência de Laos. Formação da Indochina. A Indochina francesa foi formada no período do neocolonialismo, com a invasão dos franceses, na metade do século XIX. A invasão estendeu-se até a Segunda Guerra Mundial, quando a região foi tomada pelos japoneses. Os franceses e japoneses contribuíram para o fortalecimento de lá. Assim surgiu a Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, conhecida como Viet Minh. O primeiro passo do Viet Minh era expulsar os japoneses. Por fim, eles ganharam. Se apuseram no território, dominaram o território, mas a parte norte daquele local ficou dominada pelos chineses e a parte sul pelos franceses.
Assim ocorreu outra guerra entre 1946. Guerra da Indochina. Com o início da guerra, os franceses rapidamente mandaram 200.000 soldados em volta daquele local, com o objetivo de dominar a região. O Vietnã adotou a guerrilha para combater as tropas francesas. A guerra durou de 1946 a 1950. Aconteceu várias coisas, ganharam vários suprimentos e outras coisas, e tiveram mais de 2.000 mortes. Independência do Vietnã. Com a derrota, os franceses negociaram com os vietnamitas a Conferência de Genebra. Em 1954, ficou acertado o fim à independência de Laos. Com a manutenção no país, as duas identidades, feitas pela Guerra Fria, provocou um novo conflito, a Guerra do Vietnã. Vamos falar sobre a Guerra do Vietnã. Vamos começar aí a Guerra do Vietnã em 1961, quando tivemos aí a chegada de milhares de soldados estadunidenses em Vietnã, dando origem aos Vietcongues, que eram apoiados pela União Soviética, China e o Vietnã do Norte. Daí podemos começar também que eles lutavam em condições desiguais. Vou falar um pouco sobre os soldados dos Estados Unidos. Eles eram jovens, não sabiam a geografia local, tinham que se lidar com cobras, insetos, armadilhas dos seus adversários e tinham armas de qualidade, última geração. Já os Vietcongues, eles se escondiam em árvores e não tinham armas muito boas. Aí, como os Vietcongues se escondiam em árvores, os Estados Unidos eles pegaram um avião, colocaram agente laranja e distribuíram pelas árvores. Nisso que eles passavam todas as árvores, assim, as árvores morriam, tendo um prejuízo da terra, porque não tinha como mais plantar, fazendo mal para os Vietcongues e destruindo as árvores ali. Só que aí os Vietcongues tiveram que ter outra ideia, assim, fazendo túneis pela terra ali. E nesses túneis tinham como eles tratarem machucado, comer e andar, se movimentar sem preocupação de achar os seus adversários. Com isso, a guerra foi indo, e nós vamos falar sobre o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi Estados Unidos e o Vietnã do Norte, que falava que os Estados Unidos não ia lutar diretamente com o Vietnã do Norte, mas sim que ia continuar mandando armas e tais para eles conseguirem lutar. E a passar 2 anos, os Estados Unidos desistiu de mandar arma porque ele teve um prejuízo muito grande. Então, eles pegaram ali o Vietnã do Norte e derrotaram facilmente o Vietnã do Sul, assim transformando em uma colônia ou em um país no modelo socialista comunista. Espero que tenha dado para ter entendido. Revolução Cubana. Em 1952, Fulgêncio Batista, juntamente com os Estados Unidos, aplicaram um golpe de Estado, só que o governo dele foi muito ditatorial e, com isso, alguns grupos ficaram insatisfeitos com o governo dele. Dentre esses grupos tinha um chamado Geração do Centenário, liderado por Fidel Castro. Eles tentaram tomar o quartel de Moncada, mas não deu certo e o movimento foi parado e vários integrantes foram presos e mortos. Em 1955, Fidel Castro, que havia sido condenado, foi liberado e exilado no México. Lá ele conheceu vários opositores e também o Ernesto Che Guevara. E em 1956, ele e os outros opositores, os outros protestantes, desembarcaram em Cuba e começaram sua luta contra o governo. Lá eles conseguiram o apoio dos cidadãos e também, e por isso eles conseguiram derrotar a maioria dos militares.
E em 1º de janeiro de 1959, Ernesto Fulgêncio Batista abandonou o país após a tomada de poder, assim decretando a Revolução Cubana. Oi, eu sou a aluna Cília Taveira e vim apresentar parte do meu trabalho de História. Eu vou falar sobre a Revolução Chinesa. A Revolução se concretizou em 1949. As suas raízes são antecedentes a isso. Lembrando que anteriormente a China era um império comandado por dinastia. E em várias regiões da China havia dominação estrangeira que acabava dominando territórios chineses. Com o consentimento e a aliança com algumas dinastias, devido a essa situação de dominação externa, vai ocorrer a Revolução Nacionalista, que vai buscar a concretização de uma república na China. Então, vai contra o Império Chinês, que vai acabar derrubando a dinastia. E a China, então, vai se tornar uma república nacionalista comandada por um grupo muito forte. Apesar de ser uma república, os camponeses continuavam sendo, explorados. E nesse contexto que vai criar o Partido Comunista Chinês. Enfim, chegamos ao final da videoaula. Se você está aqui, parabéns! Eu espero muito que você tenha entendido o conteúdo com clareza e nitidez. Mas, porque é claro, né? Temos alunos ótimos explicando. Mas para você ter uma base melhor e saber se você realmente compreendeu todo o conteúdo, eu vou deixar 4 questões aqui para você fazer. No final vai ter o gabarito certinho. Boa sorte e beijos. Muito obrigada por ter assistido.